vou procurar ser bem objetivo com vocês e colocar tudo que Deus tem falado ao meu coração nesse último tempo. E as canções foram muito inspiradas pelo Senhor, eu creio, como também uma conversa que eu tive mais cedo com Samuel e Eliana também foi uma conversa que confirma esse assunto que eu quero falar com vocês. É um assunto que eu conversei com a igreja em Curitiba semana passada. Então, quero bater com vocês hoje. Quando eu me converti, isso já tem aí mais de 30 anos, converti jovem ainda, todo aquele povo daquele tempo, aqueles irmãos não tinham nenhuma dúvida no coração deles e no discurso deles, de que eles deveriam ser santos. Não sabiam como ser santo. Algumas vezes, alguns faziam cara de santo, outros se tornaram legalistas, religiosos, mas ninguém tinha dúvida sobre a santidade. Todo crente do meu tempo sabia que precisava ser santo. Era um ensino fundamental. Eles sabiam. Logo que eu me converti, fui ensinado de que o plano de Deus era que eu me tornasse um homem santo, não apenas legalmente santo, mas realmente santo, né? Não apenas com direito à santidade, mas com vida de santidade. E eu confesso que era um tempo difícil. Acho que a maioria de nós não sabia realmente o que era ser santo, como esse processo de santidade se desenvolvia, mas todos sabiam que era para lá que nós tínhamos que ir. Todos, sem exceção. Isso não ocorre hoje. De vez em quando eu encontro alguém que fala assim, não, quando eu falo de santidade parece que eu estou falando de uma coisa estranha. Quando eu desafio alguém à santidade, parece que eu estou falando de um jugo, de uma regra, de uma religião. Quando a gente fala assim, não, mas Deus nos quer santo, o cara parece que diz assim, pô, peraí, pô. Ou ele se declara santo, sem ser, de fato, na vida, ou ele, em geral, acha que santidade é sinônimo de religiosidade. As pessoas não falam de santidade. As pessoas não entendem a importância da santidade. E se você me perguntasse, Franco, por que a santidade nos nossos dias não é um tema que atrai a igreja, por exemplo? Você fala assim, vamos fazer uma semana falando sobre santidade. Semana da santidade. Sei lá, fazer um retiro sobre santidade. Não, por que esse tema não queima no coração da igreja? Eu quero abrir as Escrituras contigo e ler pelo menos 2 textos de uma mesma carta. A segunda carta de Paulo a Timóteo. A primeira parte dessa carta, essa carta é uma carta pessoal, é uma carta derradeira. Paulo já contava que já não veria mais os irmãos, ele sabia que seus dias estavam acabando, que seu tempo estava findando, ele sabia que havia combatido o bom combate e que estava terminando a carreira, que tinha guardado a fé. E ele diz para Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, do 1 ao 5, assim ele diz, saiba, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Vou ler uma versão aqui mais simples, uma NVT aqui.
Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão domínio próprio, autocontrole, domínio de si mesmo. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres, ou serão mais amigos dos prazeres do que de Deus. Serão religiosas na aparência, mas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Paulo está falando a Timóteo sobre os últimos dias. Parece que ele está lendo um jornal do nosso tempo. E parece que toda semana tem uma notícia mais cruel que a outra, onde demonstra toda essa qualidade de gente aqui, sem afeição, sem perdão, cheio de calúnia, sem domínio próprio, desobediente aos pais, ingratos. Parece que ele está lendo o perfil de gente do nosso tempo. No capítulo 4, versículo 3, ele chega a dizer o seguinte: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo o quê? Mestres segundo o quê? Suas próprias cobiças. Você consegue pensar em alguém que busca ouvir pessoas segundo as suas cobiças, que vai falar a favor do seu pecado? Porque era outra coisa que não tinha nos meus dias. Dificilmente, eu não me lembro. Olha que eu via um monte de pregador. E podia ser tradicional, pentecostal, qualquer um. Ninguém animava o pecado das pessoas. Eu falava hoje com os irmãos, falei, irmãos, um calvinista raiz e um arminiano, no fundo, eles não conflitavam no tema do pecado. Porque se você pegasse um cara em pecado e falasse com o calvinista, ele está em pecado, o calvinista diria, nunca nasceu de novo. O arminiano disse, se perdeu. Mas nenhum deles ia dizer, ele está bem. Ou um diria, não nasceu de novo, e o outro diria, está perdido. Mas nunca ninguém falaria a favor de uma vida torta, de uma vida em pecado. Ninguém falaria. Não era próprio dos pregadores animar a cobiça de ninguém. Não era próprio. Ninguém estimulava a pessoa a permanecer no pecado. Ninguém animava, botava-se um adubozinho para o cara seguir no pecado dele. Então, se alguém procurasse um pregador segundo suas cobiças, já não ia encontrar. Como hoje encontra em todo lugar. E hoje ela tem YouTube, a internet. Sentei com um rapaz há 2 dias. O cara me fez contato, me achou aí por aí. E ele me mandou um áudio assim muito pesado, falando que queria se matar. Ele é crente. E falou, não aguento mais, minha vida eu não aguento mais. E disse que já havia tentado buscar ajuda aqui e ali. Eu achei que era muito bom sentar com esse moço. Eu falei, vou sentar contigo. E cavei um pênalti, foi estar com ele lá. E no meio da conversa,
Ele falou que muita coisa que deprimiu o coração dele veio da internet, que ele é um consumidor de mensagens na internet. E tem uma hora que ele falou assim, tem pregador na internet que parece aquele cara da baleia azul, ensina a gente a se matar e não tem nenhuma responsabilidade com a gente. Porque é verdade. Quando você vai na internet pregar e não tem responsabilidade com as ovelhas, tu fala qualquer bobagem. Quando você vai falar e não tem responsabilidade de prestar contas a Deus por aquela pessoa, tu fala qualquer coisa. Aí ele falou assim, parece aquele cara da baleia azul, ensina o outro a se matar e não tem responsabilidade com ninguém. Ele estava se referindo aos pregadores, porque eu comecei a conversar com ele e falar do perigo, do estilo de vida que ele estava tendo. Eu falei, querido, você tem que parar de ouvir essas bobagens. Você tem que ouvir a verdade, mesmo que a verdade doa. A verdade, a palavra é tão tremenda, irmãos, ela é tão tremenda, que quando você crê nessa palavra, nem a tua consciência é maior do que ela. Se essa palavra disser que você está perdoado, você pode crer. Ainda que você não se perdoe, a palavra diz que você está perdoado. A palavra é tremenda, ela está acima de tudo. Nela você pode mergulhar, crer. E é muito interessante Paulo falando que haverá um tempo que as pessoas não suportarão a sã doutrina e vão se cercar de mestres segundo as suas cobiças. Então eu fico imaginando, segundo as cobiças, deve ter uma classe de gente que quer ouvir, gente que prega, aí eu prefiro ouvir fulano, porque fulano fala segundo a cobiça tal, o outro... Então vai ter daqui a um tempo vai haver vários mestres ensinando, segundo a cobiça de cada um. E cada um querendo ouvir aquele cara que vai atenuar a consciência dele e que vai dizer que está tudo bem, segue a vida como está, com discurso de santo sem ser santo. Segue sem santidade. Vive, desfruta do teu prazer, vive da forma mundana como você gosta, atende a concupiscência da tua carne, dos teus olhos e a soberba da tua vida, que vai dar tudo certo. As pessoas vão se especializar cada vez mais nisso. Quando estou falando aqui, falei do meu filho que completa 7 anos, mas eu tenho uma filha também que me deu um primogênito, Noah, né? Então eu tenho um neto também, que já fez 4 anos em março. Quando minha filha era jovenzinha, adolescente, um dia, ela conversando lá em casa comigo e minha esposa, ela disse assim, eu gosto da igreja. Pai, eu quero estar na igreja. A única coisa que eu não quero é ser modelo. Eu falei, como assim, Débora? Ela falou, pai, eu não quero ser modelo. Eu quero estar na igreja, a igreja é legal. A igreja é legal. Olha aí, um monte de jovem, um povo bonito. Igreja é um lugar maneiro, retiro de jovem, que alegria, né? A única coisa que ela não queria era ser modelo, mas modelo para mim, a minha leitura foi assim, ela falou modelo, e a minha leitura foi assim, a única coisa que eu não quero, pai, é ser santo. Eu não quero ser santa. Por que ser santa? Eu quero estar na igreja, mas não quero ser santa. E foi uma conversa complicada, que eu falei, cara, Débora, você não sabe o que você está falando. Não é possível seguir Jesus sem ser santo. Seguir Jesus é querer ser santo. Seguir Jesus é querer ser santo. Então você está dizendo assim, eu quero estar no meio do povo de Deus, sem nenhum compromisso com a santidade. É isso que está dizendo. E eu sei, às vezes a pessoa pensa assim, meu filho está longe, meu filho está afastado, meu filho... Amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Não caia na tentação de explicar a rebelião de ninguém, nem a tua. Não caia.
Eu tinha várias explicações para a minha rebelião, várias. Sou filho de mãe solteira. Fui criado numa favela chamada Curral das Éguas. Olha o nome, Curral das Éguas. Não tinha nem coragem de dizer onde eu morava. Onde é que tu mora? No Curral. Sempre atribuí toda a minha revolta ao fato de meu pai não ter me registrado. Até hoje eu puxo minha identidade, tu vai ver lá só o nome da minha mãe. E eu cantava aquela música de muitos anos, a maioria que não conhece, talvez algum velhinho aqui, algum vovô lembre. Mas tinha uma duplinha, acho que era até dois irmãos que cantavam. Eu sou rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram com amor. Põe. Eu podia, até falei com os irmãos hoje, eu fui preso num único dia, 2 vezes pelo Exército Brasileiro. Eu daria um discurso numa faculdade agora, eu seria uma liderança de esquerda excelente. Vítima. Totalmente vítima. A única coisa que eu não poderia ter é um encontro com Jesus. Por quê? Porque quando alguém encontra Jesus, não existe nenhum respaldo para a rebelião. Não existe. Eu sou rebelde. Jesus vai cantar assim, você é rebelde porque você quis ser assim. Você é assim. Na verdade, Jesus chamou os fariseus de raça de víbora. E muita gente, quando ouve Jesus falar com os fariseus, diz, não, Jesus falou com os fariseus, com os religiosos. Amado, Jesus falou da nossa natureza caída, raça de víbora. Nós somos um bando de serpentes, cobra. Se tu colocar 50 cobras no balaio, você não vai ver nunca uma liderando a outra. Não tem. Cada cobra vai tomar um rumo segundo o narizinho dela apontar, a linguinha dela, e vai. Somos assim, por natureza. Rejeitamos qualquer autoridade. Se meu pai me criasse, eu rejeitaria a autoridade dele também, como eu rejeitei da minha mãe. Qual era a culpa que minha mãe teve? Minha mãe estava comigo o tempo inteiro. Por que eu não fui um filho obediente, submisso? Porque era rebelde, de natureza. Ninguém gosta, humanamente falando, na sua natureza, de autoridade nenhuma. Você sabe por que discipulado é uma coisa difícil para nós? Porque discipulado depende de autoridade. Jesus falou assim, toda autoridade me foi dada, e de, portanto, fazer discípulo. E nós detestamos a autoridade. Nós desigrejamos facilmente. Se nós ouvirmos uma doutrina que diz que não existe liderança, não existe pastor, não existe igreja, o cara abraça. Rapidamente. Por quê? Porque nós somos contra toda a autoridade. Você quer toda? Toda. A autoridade do Estado, a gente rejeita. Não respeita professor, não respeita ninguém. De coração, não se submete. Se submete quando é conveniente. Aí a pessoa se submete. Estava no encontro de mulheres, tempo atrás aí, no intervalo, uma irmãzinha veio, primeiro tempo, uma vez chorando que a maquiagem estava toda borrada. Saiu a maquiagem toda, o olho estava todo preto, até pensei que alguém tinha dado um soco. Maquiagem. O que eu posso servir, minha querida? Franco, eu não aguento, você falou as coisas aí, mas eu não aguento mais o meu marido, Franco. Meu marido, é que você fala do marido, falou do marido. Eu sei que ela é advogada, sei que ela trabalha fora. Eu falei assim, você tem um chefe lá onde você trabalha? Tenho. Você se submete a ele? Me submeto. Mas por que tu se submete a ele? Ele é bom? Você confia? Não. Ele não é bom, mas você se submete. Claro. Por que tu se submete a ele se ele não é bom, se você não confia nele? Porque eu preciso do meu emprego. Eu falei, o dia que você precisar agradar a Deus, tu vai submeter teu marido também.
Vê, o tema é assim, quando é conveniente, se submete. Para preservar o teu emprego, você engole sapo, abacaxi, engole tudo. Não, senão você é mandado embora. Mas de coração, ninguém, amado. Nem homem, nem mulher, nem criança, nem velho, ninguém. Ninguém. A coisa que mais nos custa é quebrar a cerviz. A coisa mais difícil para nós é nos humilharmos, nos submetermos, reconhecer a autoridade em alguém. É o que mais nos custa. Então, simples assim. Então, se você tenta explicar a rebelião do teu filho, você vai cair numa armadilha. Ah, meu filho, coitado, qual é o problema do teu filho? Ah, ele é adotado. E o biológico não é rebelde? Só adotado que tem direito à rebelião, porque foi adotado? Tu nunca viu filho biológico fazendo o pai chorar e a mãe chorar? Você nunca viu um filho biológico matar pai, não? Patricida, matricida. Tu nunca viu, não? Não lê a notícia, pô. Ah, não, é porque não foi amado. Conversa, pinóia. As pessoas por interesse, por egoísmo, por avareza, por ganância, por droga, faz qualquer coisa. Por si mesma, ela faz qualquer coisa. Mata até o pai, a mãe, a avó, mata todo mundo. Quem vai explicar isso? Vai explicar o que? Ela não foi amado? Para de se envolver, para de se enganar, amado. Para de se enganar. Isso, alguém vai explicar para você assim, Freud, Piaget, algum outro cara. Mas não a Bíblia. Se você ler a Bíblia, tu vai entender que toda a natureza é perversa. Se tu ler João capítulo 6, versículo 66 de João, você vai ver que os discípulos de Jesus não queriam nem mais ouvi-lo. Falaram, vou embora. Deixaram de acompanhar Jesus. Você se lembra de João 6, 66? Você lembra mesmo? Dá para projetar aí João 6, 66? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Esse texto de João 6, 66, eu já passei o olho nele algumas vezes. Deixa eu pegar aqui João 6, 66 aqui. Eu passei o olho nele algumas vezes, vou te explicar por quê. Porque eu dizia assim, meu Deus do céu, por que que muitos de Jesus se afastaram dele e o abandonaram? Muitos dos seus discípulos. Por quê, amado? O que que Jesus falou de tão grave, de tão terrível? À vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. O que que Jesus falou de tão... Que ofensa! Olha, o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, termina a multidão maravilhada da doutrina de Jesus. E olha que Jesus desceu o couro. Jesus falou contra o homicídio, falou contra o ódio. Falou contra o adultério e falou da impureza do coração. Falou contra o divórcio. Jesus desceu a marreta e estava todo mundo maravilhado da sua doutrina. Aí vai em João, os discípulos falam, não, chega, aí não dá para ouvir mais não. Eu olhei outro dia e falei, cara, Jesus falou de tão sério, tem que voltar um pouquinho antes. Para mim, a coisa mais grave mesmo, que Jesus falou, porque no versículo 60, o versículo 60 diz assim, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, o que ele já tinha dito antes, disseram, duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Isso no 60. Mas Jesus seguiu falando. E ele no versículo 63 diz assim, o Espírito é o que vivifica. A carne, diga carne, serve para quê? Fala sério, amado. A carne serve para quê? Que carne Jesus está falando? Ele está falando dessa carne, dessa psique, das minhas faculdades, da minha inteligência,
da minha capacidade de pensar, de falar. Ele falou, não serve para nada. Tua carne é inútil. Inútil. Para conhecer o Pai, não serve para nada. O dia que Pedro falou, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus nem bateu palma. Ele falou, Pedro, tu é um bem-aventurado, mas eu quero te falar uma coisa, não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou isso. Foi o meu Pai que te revelou. E é isso que Jesus estava falando de novo. Jesus estava falando, tua carne não alcança nada. Tua carne... E Paulo tinha uma agonia com isso, com os judeus. Tu vai ver Paulo escrevendo aos Gálatas, aos Filipenses, aos Coríntios, a mesma coisa, assim, vocês estão querendo se gloriar na carne? Eu poderia me gloriar mais do que vocês. Eu sou judeu de judeus. Eu sou circuncidado ao 8º dia, criado aos pés de Gamaliel. Paulo faz um discurso para dizer, vocês querem bater no peito e dizer o quê? Que vocês são espirituais? Que vocês conhecem a lei? Eu conheço mais do que vocês, pô. Mas Paulo diz, longe de mim confiar na carne. Você deve lembrar de Jeremias 17, o profeta disse, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. No homem aí não é o outro, é em você mesmo, é na carne, é no teu braço, na tua força. É maldito. Maldito o homem que confia na sua própria força. Eu conversava com esse moço aí, lá que queria se matar, e eu falei, vou contar a história para vocês de 2 discípulos de Jesus, 2 apóstolos, que se decepcionaram grandemente consigo mesmo. Um se chama Pedro, outro se chama Judas Iscariotes. Pedro, amado, Pedro confiava nele tanto, que ele falou para Jesus, eu vou contigo até o final. Jesus disse, vai não. Vou, eu vou. Quase assim, confio no meu taco. Eu vou. Jesus falou, vai não. Sabe o que Pedro falou? Eu não sei os outros, mas eu estou contigo e não abro. Tá não. Hoje, antes que o galo, cocorocó, você me nega 3 vezes. Pedro não deu crédito a Jesus. Quando Jesus foi preso, todos fugiram. Pedro não. Pedro seguiu Jesus de perto. Jesus foi para a casa de Caifás, Pedro junto. Pedro ficou de longe olhando para Jesus, tipo dizendo assim, estou aqui, ó, falei? Aí eu aqui. O que ele não sabia que ele estava ali para negar. Porque daqui a pouco sai uma serva e diz, opa, eu te conheço. Você é um deles. O quê? Desigrejou na hora, começou a falar palavrão, parecia um crente moderno, gospel moderno. Falou logo uns palavrões para dizer assim, não tem nada a ver com esse cara. Desigrejou na hora. Jesus disse que até Deus tem uma troca de olhar com ele na fogueira lá, mas quando falam de novo, nega 2 vezes, daqui a pouco nega 3, galo canta, Pedro fica desesperado, vai embora. Decepcionado. Com o que ele se decepcionou com Jesus? Com o que Pedro se decepcionou? Com ele mesmo. Eu costumo dizer assim, o melhor pastor é aquele que se decepciona consigo mesmo. O homem de Deus, ele está pronto quando não confia mais em si, na carne. Mas claro, o cara pode tomar o caminho de Judas. Ser tão orgulhoso, tão egoísta, dizer, eu não presto para nada, e puf. Não é isso que Deus quer. E eu falei com esse moço, eu falei, por que você não morre mesmo para você? Por que tu não abre mão da tua vida? Se a tua vida é tão ruim, por que tu não entrega para Jesus essa porcaria de vida? Em vez de querer se matar. Não pode consagrar a Deus? Se já não está valendo a pena viver, consagra a Deus o tempo que você tem. Deixa Deus te guiar, te levar, te presidir um pouquinho, mas a carne
é irrecuperável. O nosso drama é sair da carne. O nosso drama é nos entregarmos a um projeto, a um processo verdadeiro de santidade. Nós explicamos a nossa rebelião, explicamos dos nossos filhos, explicamos. Nossos filhos preferem um terapeuta. Por que uma terapia é mais negócio? Porque a terapia não te confronta com a cruz. A terapia nunca vai dizer assim, nega-te a ti mesmo, tome a cruz e siga Jesus. A terapia nunca vai dizer, morre para a tua vontade, para os teus desejos, nunca. Vai dizer até que você tem direito de ser feliz. Pô. Então as pessoas preferem não ter um encontro com a verdade. As pessoas querem ter um encontro que não negue sua carne. Abra a tua Bíblia. Eu queria ler com vocês 2 mandamentos que deixam claro a vontade de Deus com relação à nossa santificação. Eu quero deixar registrado para você não ter dúvida. De repente, o cara falou, mas onde é que está escrito? Vou te mostrar onde está escrito. Vamos te mostrar só 2, podia mostrar outro. Vamos mostrar aqui, 1 Pedro 1. 1 Pedro 1, 13 ao 19, diz assim, por isso, cingido o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Então, aquelas paixões que a gente tinha lá atrás, na ignorância, não devemos ter mais. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, a gente cantou hoje pra caramba, santo, santo, santo é o Senhor é santo, santo, a gente até chora, mas segundo é santo aquele que nos chamou, tornai-vos o quê, amados? Tornai-vos o quê? Não ouvi. Santos também. Tornai-vos santos também. Ele não disse que você já é, ele disse seja. Torne-se santo também. Vós mesmos em todo o vosso quê? Diga em todo vosso procedimento. É santo em tudo. Não é santo meia boca, meia sola. Em tudo. Todo o vosso procedimento. Aquele linguajar perverso, cai. Aquela vida de impureza, fora. E vai. O Espírito Santo veio morar em nós para que a gente saísse daquela vida perversa. O Espírito Santo jamais vai concordar com uma vida de pecado. O Espírito Santo, o nome já diz, ele é santo. Santo. É que santidade em algum momento nos interessa. Quando é que a santidade nos interessa? Vou te falar como. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia! O diabo não pode tocar. Fora, diabo! Então, se for para pisar no diabo, para se defender do diabo, eu quero ser santo. Sou do Senhor até debaixo d'água. Tá bom. Quando o muro é para proteger, eu quero. Quando o muro é para me limitar, eu não quero. Então, eu quero ser santo para ter blindagem, para ter credencial, para falar com o diabo, de joelho, demônio, em nome de Jesus, quero ser santo para isso. Não entra na minha casa, não entra não, pois Deus habita no meu coração. Nessa hora eu quero ser santo, para fechar a porta para o diabo. Mas ser santo para eu não abrir a tela do computador e ver a pornografia, eu não quero. Para eu me atirar no colo do capeta,
Aí eu quero, não quero ser santo. Aí já é demais, Deus está me pedindo muito. Santidade em algum momento interessa. Quando é para blindar, guardar, proteger, ungir, reforçar, curar, a gente até canta com alegria. A santidade que não nos interessa é aquela que nos separa do mundo. Não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. A essa não me interessa. O que está no mundo, disse João? Concupiscência da carne. Ele estava inspirado em Eva, quando falou isso, verdade? A concupiscência da carne. Pareceu bom para comer o fruto. A concupiscência dos olhos. O fruto era agradável aos olhos. A soberba da vida. Era bom para dar entendimento. É a nossa vida. Vê se a nossa vida não é assim. Ou é concupiscência da carne, ou é dos olhos. Dos olhos, meu amigo. Vai no shopping center. Eu não estou falando de pornografia só, não. Estou falando de consumismo. Eu estou falando daquele desespero da pessoa comprar, desesperada. Tudo isso é concupiscência dos olhos. Outro dia eu estava no shopping lá, uma irmã falou assim, cara, shopping center é terrível, a gente entra aqui, dá a impressão que a gente não tem nada, né? Eu falei, A pessoa vai olhando e acha que tem que ter, porque tem que ter, porque não tem, porque tem que ter, porque não tem. É um desespero de alma. É o mundo. O mundo é assim. O mundo vai dizer que você não é feliz se você não tiver. O mundo vai dizer que você não é feliz se você não fizer aquela viagem espetacular. O mundo vai te dizer um monte de besteira. Essa santidade não é interessante. A santidade que nos limita, a gente não quer. A gente quer a santidade que nos protege, que nos guarda. Sangue de Jesus tem poder, irmão. Esse interessa, vai. Quando fala que o capeta vai botar a mão nele, ele quer ser santo. Quando fala que o diabo vai dar uma surra, ele quer ser santo. Se vier uma emboscada, não, sangue me guarda. Uma vez eu conversei com um rapaz, ele falou comigo, ele se prostituía, de vez em quando ele ia para um prostíbulo lá, e ele confessou, não, eu vou para o prostíbulo, mas eu oro. Eu falei, tu ora? Não quero saber, né? E o que você ora? Aí eu paro lá e falo assim, me cobre com teu sangue, Jesus, me protege. Não deixa eu pegar nenhuma doença venérea. Tu acredita num negócio desse? A gente foi lá com o pessoal do Conselho de Pastores ali de Camará, no encontro, e cheguei lá, estava cheio de cara armado, lá cheio de traficante. E tinha um rapaz com um tiro na coxa, assim, eu ia ministrar, o rapaz, eu sei que é o pastor, eu falei, chegou com um fuzil, um tiro na coxa. Queria que orasse por mim. Eu falei, tá bom, mano, o que eu posso orar por você? É que a gente está numa briga de facção aí, violenta, entendeu? Guardar aí as balas perdidas, dos tiros. Porque a pessoa, para isso, ela quer Deus. Para guardar. Olha, eu estou falando de duas experiências que eu vi, mas que isso, de alguma forma, a igreja vive em outra dimensão. Mas é igual. Em essência, é a mesma coisa. Em essência, é igual. O cara quer a proteção da quadrilha rival, da facção rival, mas não quer largar a arma e o tráfico. Ele quer a proteção do sangue do cordeiro e entrar lá e deitar com uma mulher, lá se prostituir. Parece um escândalo, vocês até acharam graça. Mas em essência, irmãos, vários de nós vivem assim. A santidade é interessante, eu quero. Não é interessante, não quero. E vive uma vida só de Jesus na causa, buscando o mestre segundo suas cobiças, com coceirinha no ouvido. Ele diz assim, Pedro, alguém pode dizer assim, mas Deus é pai, não é padrasto. Essa expressão, quando a pessoa diz Deus é pai, não é padrasto, a primeira coisa que me vem à mente é esse texto aqui, a sequência do que Pedro está dizendo. Ele diz, sede santos porque eu sou santo. Ora,
Se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga. Olha o que ele está dizendo, irmãos. Se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas faz o quê? Julga como? Segundo as obras de cada... Ele julga segundo o quê? Aqui tem dois ensinos espetaculares. Primeiro, que tu fica com esse papinho de Deus é pai, não é padrasto, você não sabe o que está dizendo. Se você invoca Deus como pai, você tem que saber que Deus julga segundo as obras. Isso é importante, porque em geral a gente diz assim, Deus conhece meu coração, pastor. O que uma pessoa que está em pecado quer me dizer quando diz que Deus conhece o coração dele? O que ele está dizendo para mim? Não, eu estou fazendo umas porcarias, mas Deus conhece meu coração, sabe que eu sou bom. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, eu sou bom. Eu estou pegando a mulher do vizinho, mas eu sou um cara legal. Eu sou bom. A Bíblia diz que Deus vai julgar o adultério. Bem-aventurado o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros, os adúlteros. Deus vai julgar. Mas eu sou bom. Meu querido, teu discurso de bom cai diante dessa verdade que Deus não julga ninguém. Porque ele olhou e disse, esse cara é tão bom, cara. Ele vai julgar segundo as obras de cada um. É obra. Se a obra é má, não adianta dizer que é bom. Não adianta dizer, eu sou bom. Assume, amado. Sou mau. Sou perverso. Preciso da misericórdia, do sangue de Jesus na minha vida. Preciso me arrepender. Eu preciso ser santo. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo, pô. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da onde? Do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Qual é a parte do grego que a gente não entendeu aqui? Um texto tão claro, né? Tem nada, tudo tão simples de entender, tão fácil. Não tem que ter nenhum intérprete da lei. Tu leu, já entendeu. É assim que tem que viver. É por isso que o Senhor depositou o Espírito dele na minha vida, para eu ser santo. Deus não batizou você com o Espírito Santo para você viver em pecado. Infelizmente, eu já vi gente dizer, não, mas Deus não batizou com o Espírito Santo como justificativa para viver no pecado. Como se Deus estivesse dizendo, eu estou te selando para você viver do jeito que você quer. Não, mano. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas... O que é testemunha ali? Mártir. A palavra testemunha é mártir. Vocês serão meus mártires. Vocês serão capazes de morrer por mim. Quando o poder do Espírito Santo vier sobre você, você vai ser capaz de abrir mão de você por mim. Você vai ser um mártir. Você vai ser... Não é uma testemunha que fala, é uma testemunha que vive. Deu para entender? Esse era o plano do batismo com o Espírito Santo lá em Atos 2, quando diz, descerá sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, não para viver de qualquer jeito, mas para ser meus mártires. É isso que está escrito. É desse jeito. Está difícil esse discurso, né, irmãos? Eu sei que se fosse um outro tema, talvez alguém estivesse dizendo, fala Deus, glória a Deus. Eu sei que esse tema, eu sei que esse tema não é um tema que desce suave. 1 Tessalonicenses 4, 1 a 8.
Eu estou lendo só para você ter familiaridade com a Escritura. Eu estou lendo texto que você já leu várias vezes. Só estou ressaltando. Finalmente, irmãos, capítulo 4, de 1 a 8. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vosso quê? E ele arremata assim, que vos abstenhais da prostituição, da porneia. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo e não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor é o quê? Diga, contra todas essas coisas. Como antes vos avisamos e testificamos claramente, Ele é o quê? Vingador. Porquanto Deus não nos chamou para quê? Deus não nos chamou para quê? Não nos chamou para impureza, e sim para quê? E sim para quê? Dessarte. Quem rejeita essas coisas, não rejeita o quê? E sim a quem? Que também vos dá o seu Espírito Santo. Quando você rejeita isso, tu acha que está rejeitando o pastor, né? Você está rejeitando a Deus. Quando você diz essa palavra, deixa de lado, você está dizendo, Deus fica de lado. Isso não tem nada a ver com o homem. Nada a ver. Eu, quando me converti, a maioria que conhece meu testemunho, eu me converti, eu já era casado, já vivia adultério, já vivia aprontando nenhuma. Me converti, então, eu me converti e me assustei tremendamente quando vi a vontade de Deus. Aí, mas, graças a Deus, meu pastor não falava abóbora. Ele não ficava lá enchendo o ego de ninguém, ele lia a Escritura e ensinava a Bíblia. E aquilo ali me confrontava grandemente, profundamente, me enchia de temor. Eu sabia qual era a vontade de Deus. O Espírito Santo veio sobre a minha vida e falou, não, o Espírito Santo era um selo para crescer, para seguir adiante. É impressionante, tu vê gente atolada no pecado que foi batizada com o Espírito Santo. De verdade, estou falando sério. Esse rapaz que eu estava conversando com ele, eu perguntei, você tem uma experiência com o Espírito Santo? Eu fui batizado com o Espírito Santo. E fui batizado com o Espírito Santo de uma forma espetacular. Mas depois se arrebentou de pecado. E seguiu lá, ele disse, não sei, isso Deus. Os dons de Deus são irrevogáveis. Você sabia que os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis? Você sabe disso, não sabe? Então o cara às vezes está lá no pecado e fala em línguas ainda. Aí ele dá uma falada em línguas, não, está tudo bem, estou falando em língua, está legal. Ainda está funcionando. Ele é irrevogável o dom. Não tem temor. Não há temor. Se não há temor, não há sabedoria. Há discurso apenas. Vou terminar, irmãos. Eu vou terminar falando contigo sobre o processo de santificação. Eu vou falar rápido. Até porque eu quero ver minhas netinhas ainda, quanto antes. Como Deus trabalha na nossa santificação? Ele trabalha com a nossa cooperação. Deus conta com a gente. Sabia disso? Verdade. Deus conta. Se existe uma coisa importante para a santificação, é a gente tem que crer e querer ser santo. De verdade, de coração. Aí Deus começa um processo maravilhoso, que passa
o cristão deve o quê, Franco? Mortificar a carne. Mortificar a carne. Onde é que está escrito isso, Franco? Romanos 8, 13. Romanos 8, 13 diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes o feito do corpo, certamente vivereis. Gálatas 5, 24. Os que são de Cristo Jesus fizeram o quê? Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, os que são de Jesus crucificaram a carne. Jesus já conquistou para nós esse direito. Nós podemos viver no Espírito. Você crê nisso ou não? Podemos, porque o Espírito te dá a vitória sobre a carne. Agora, você também tem que fazer morrer esse troço. Colossenses 3, 5 diz assim, ó. Colossenses 3, versículo 5, tem um mandamento assim: fazei, pois o quê? Fazei o quê? Morrer o quê? A serpente. Você tem que fazer morrer a vossa natureza terrena. Essa coisa rebelde que é na gente tem que morrer, pô. Essa coisa que às vezes a gente até tem orgulho de ser, não, eu sou igual ao meu avô, minha avó. Que feio. Tu tem que ser igual a Jesus. Tu foi recriado, tu foi refeito. Você nasceu de novo. Você não tem que se gloriar nessa ira, nessa potência carnal que você tem. Fazei morrer a vossa natureza terrena. 2 pontos: prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza. Faz morrer. Não aceita. Isso não combina contigo. Porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso não combina, isso não te pertence mais. Acabou. Isso não tem nada a ver contigo. Sabe o que é nada? Nada. E se você andar segundo a carne, você vai ser uma pessoa infeliz. Infeliz, porque com o teu coração você quer agradar a Deus. Então, quando você erra o alvo, você fica triste. Nenhuma pessoa, nenhum cristão verdadeiro, quando peca, fica feliz. Nenhum. Todo cristão verdadeiro, quando peca, ele fica triste. E Deus não quer que você viva uma vida triste. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Deus quer que você tenha uma vida alegre, contente, de louvor. E se você satisfaz o teu desejo, tu vai ter uma vida de tristeza, de culpa, de agonia, de fracasso. O espírito que está em você, inclusive, vai ficar triste. Quantos me entendem? Além de mortificar a carne, o que eu preciso fazer? A gente precisa se purificar. 2 Coríntios 7, 1. 2 Coríntios 7, 1 diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito. Isso aqui dá um capítulo, dá um livro. Tem um livro bom, de todo o coração. Eu acho que no livro de todo o coração eu dedico um capítulo inteiro para explicar essa purificação do espírito. Ou o livro todo tem essa inspiração. Coração circuncidado. Aceita a direção que Deus te dá para ficar longe daquilo que te contamina. Se tua mão te escandaliza, arranca ela. Ele não está falando para você cortar a tua mão literalmente, mas tem coisas que você pode fazer. Você pode abandonar o Netflix para sempre. Você não precisa disso para viver. Se isso te faz mal, arranca da tua vida. Se você não consegue sentar no computador sem ver pornografia, não senta. Faz igual aquele filme Corajoso, pega um porrete e quebra tudo.
Precisa quebrar, dá, joga fora, faz o que tu quiser. Mas se tiver que dizer, eu não quero mais isso para a minha vida, pede a Deus a graça. Mesmo quando aparentemente é lícito. Pede a graça para não ser um comilão, para não ser um beberrão. Deus te dá graça. Se você falar, Senhor, me ajuda, me purifica. Deus faz, pô. Deus opera isso. Você crê ou não? Você crê que o autor desse processo e a pessoa principal desse processo é o Espírito Santo, é Deus, pô. Nós precisamos crer e querer. E Ele vai fazer. Quantos creem que Deus faz? Oi? 1 João 3,3 diz, a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, como ele é puro. Uma outra coisa que a gente pode fazer, a última coisa, a gente pode e deve aprender a receber disciplina. Por que receber disciplina? Hebreus 12:10. Hebreus 12:10 diz assim, porque os nossos pais, eles, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Diga comigo assim, Deus, porém, faz o quê? Deus nos disciplina para quê? A fim de quê? Quem rejeita a disciplina, rejeita a santidade. Disciplina é uma bênção de Deus na nossa vida para nos fazer santos. É parte do processo de Deus nos corrigir. E Deus nos disciplina por meio da igreja, e Deus nos disciplina sem a igreja. Deus não precisa da igreja para descer a vara na gente, não. Diga comigo assim, o Senhor, diga com força, o Senhor é meu pastor. Diga nada me faltará, nem a disciplina. Varinha no bumbum não vai te faltar também não. Nada vai te faltar. A hora que você se tornou um filho de Deus, Ele falou que Ele repreende e disciplina a todos quanto ama e todos que recebem por filho. Se tem alguém aqui me ouvindo ou em casa que não é disciplinado, você deveria estar com temor, preocupado, porque quem não é disciplinado nessa família é bastardo e não é filho. Filho recebe a correção, um filho é corrigido, um filho é disciplinado, e o filho precisa amar a disciplina, porque a disciplina é um ato de amor. A disciplina nos faz participantes da santidade de Deus. Se você quer passar num processo com Deus de santificação, aprenda a mortificar a carne, as obras da carne, a se purificar e a receber a disciplina do Pai, o amor do Pai na tua vida. Aprende. Isso vai te deixar mais santo. Amém? Isso é uma obra de Deus maravilhosa na nossa vida. Ser santo é ser mais parecido com Jesus. Não é ser mais religioso. Não é aparência de piedade. Ser santo é ser manso e humilde de coração. Quanto mais santo, mais humilde. Quanto mais humilde, mais santo. Tem um livro muito legal, eu sempre recomendo para os irmãos, acho que o autor é Andrew Murray, não sei qual a pronúncia correta do nome do irmão, mas o nome do livro é Humildade, a beleza da santidade. Esse livro é espetacular, irmãos. Se você ler com o teu espírito aberto, tu vai ver que coisa linda é apresentada por esse irmão, e como não existe santo arrogante, santo soberbo. Os santos de Deus são quebrantados, são humildes,
recebe autoridade, recebe trato, recebe disciplina, recebe todo o amor que Deus tem para nós. Os santos de Deus são mansos, eles obedecem, eles são guiados, eles são levados pela mão de Deus para fazer a vontade de Deus. Guardou o nome do livro? Humildade, a beleza da santidade. Conhece esse livro, Samuel? Esse livro é espetacular, mano. Esse livro é aquele livro que a gente tem que ter na estante e ler de vez em quando. De quando em vez. Quer aprender um assunto bonito? Esse irmão, inclusive, ele tem uma autoridade muito grande, porque ele ficou doente por muito tempo. Acho que ele teve um câncer na garganta, se não me falha a memória, e ele ficou 1 ano sem falar. E ele chega a dizer o seguinte, que o jejum que mais opera é o silêncio. E a coisa mais difícil para o ser humano é ficar sem falar. É ficar em silêncio. É uma bênção. Eu quero orar com vocês. Você quer orar comigo? Quer orar ou não? E eu quero orar o seguinte, irmão. Eu quero orar para que Deus coloque um fogo no nosso coração pela santidade. Eu sei que muita gente que se separa do mundo não chega a alcançar a santidade. Se separar do mundo, às vezes não faz você santo, faz você religioso, faz você um ermitão. Mas o santo se separa do mundo. Nem todos que se separam do mundo alcançam santidade, mas quando você tem santidade, você não quer o mundo. Você não ama mais o mundo. Deus, Ele opera em nós essa santidade. Você diz amém? Quantos creem no que eu estou falando? Agora a pergunta que eu vou fazer, quantos querem? Quantos querem? Do que Deus opera tanto querer quanto realizar em nós? Tu crê? Então se abre para orar comigo. É o que eu mais quero para a minha família. Mais do que qualquer coisa para os meus filhos, para os meus netos. Eu quero que eles sejam santos. Quando minha filhinha falou lá, na cegueira dela, eu não quero ser modelo, pai. Como meu coração doeu. Como meu coração doeu. Por quê? Porque a melhor coisa para minha filha, para o meu neto, para minha casa, é que eles amem a santidade e queiram ser santos. No mundo pervertido, caído, é a maior herança que tu pode deixar. O maior legado. Se você tem dinheiro e vai deixar dinheiro para os teus filhos, e teus filhos não são santos, eles vão jogar teu dinheiro todo fora. Tudo que você construiu ao longo da tua vida e deixar para a tua posteridade, se eles não são do Senhor, vai ser um desperdício. Maior bênção, maior legado você pode deixar para a tua descendência. O salmista disse assim, o salmista orou assim, falou, os nossos pais confiaram em Ti e jamais foram envergonhados. Essa é a maior herança. É um filho poder dizer assim, meu pai confiou em Deus e nunca fui envergonhado. Minha mãe era do Senhor e nunca caiu no campo de batalha. Um filho pode levar isso como testemunho para sempre. E isso não tem preço. Você crê? Crê?